Porque eu vou dizer uma coisa, o que acontece na macumba e acontecer aqui é de Deus. Quanto mais o tempo passa, mais estamos vendo coisas um tanto extravagantes nas igrejas evangélicas. No vídeo de hoje, você acompanhará uma ministração do pastor Osiel Gomes da Assembleia de Deus, falando sobre o falso pentecostalismo nas igrejas evangélicas. Ele diz que muitas igrejas estão seguindo outras religiões, introduzindo dentro delas costumes que não são bíblicos e que não edificam o corpo de Cristo. Eu peço que você aqui do nosso canal coloque aqui embaixo sua opinião sobre esse assunto. Também te convido a se inscrever no canal e a deixar o seu like nesse vídeo. Confira agora essa forte mensagem do pastor Osiel Gomes da Assembleia de Deus, falando seriamente sobre o falso pentecostalismo nas igrejas evangélicas. Em 1972, um jovem chamado David Christopher Lane, ele era um jovem, mas ainda ele era de pouca idade, e ele ouviu falar de um movimento que as pessoas recebiam o poder de Deus, tinha uma experiência. Champlin fala isso na obra dele, lá pela página 849, 846, na obra dele, no 3º volume. O interessante é que ele fala desse rapaz, que ele ouviu falar de um movimento católico carismático. Esse movimento católico carismático falava do poder, de línguas estranhas, e ele foi lá. Mas ele disse que foi não para buscar o poder, ele foi apenas para saber que movimento era aquele. Quando chegou lá, o dirigente do trabalho colocou as mãos sobre ele, ele começou a falar línguas, começou a glorificar. E ele passou a ter essa experiência vários dias. Quando ele se tornou adulto, já com 29 anos de idade, ele se tornou um estudioso das religiões comparadas. E ele começou a escrever sobre isso. E o interessante é que o Christopher, ele vai dizer que o que ele sentiu lá no início, ele não descarta que tenha sido uma experiência com um ser sobrenatural. Só que ele diz o seguinte, ele diz que toda religião do mundo, olha a primeira coisa que ele diz, ele estudou todas as religiões, fazendo uma comparação entre elas, e ele diz que há um fenômeno em todas as religiões, é o fenômeno da experiência. Olhem bem para cá, o fenômeno da experiência. Pular, olha, a pessoa pular, vocês sabem, pular, fazer essas coisas aqui, vocês sabem disso, não é só uma prática nossa, vou ser sincero com vocês, ok? Vocês sabem que existem religiões, em especial africanas, que têm esses movimentos. O movimento do corpo, o movimento da dança, que embala o corpo e começa a dançar. Inclusive algumas que, quando você começa a embalar o toque do tambor, aí a pessoa já segue o ritmo do tambor, ou do atabaque, ou de outros instrumentos musicais africanos. Ok? Tem delas que dão certas bebidas e levam as pessoas a um estado de êxtase descontrolado. Mas ele diz que toda religião do mundo há esse fenômeno religioso, é universal. Ok? Também concordo com ele. E aí se você pegar até as religiões primitivas, elas são marcadas desses fenômenos. Da experiência, do sobrenatural, da dança, do grito. Vocês sabem que tem algumas religiões que lá a pessoa faz aquele grito. Tem muitas que fazem isso. Ok? Então, tem isso aí. E se vocês analisarem o hinduísmo, o yoga, todas as religiões, ela tem um fenômeno da experiência do sobrenatural. Do cai-cai, do movimento, do rodopiar, do dançar, do pular. Todas têm. Só que o Christopher, ele esqueceu o seguinte, o pentecostal, ele não tem, o verdadeiro pentecostalismo, ele não tinha esse tipo de experiência. É isso que eu quero dizer para vocês. Antigamente, vocês podem observar, o poder de Deus era sentido na igreja, que quando alguém falava em línguas estranhas, você sabia que aquilo ali era tão de Deus, era uma sinceridade, que a pessoa falava num temor e numa reverência, sem bagunça nos cultos. Sim ou não? Eu nasci na Assembleia de Deus. Vocês sabem que tinha crente que glorificava a Deus, chorava, mas era uma coisa linda. Não tinha derruba, não tinha cai-cai, não tinha lenço, não tinha cuspe, não tinha paletó derrubando ninguém. Tinha esses movimentos? Tinha, meus irmãos? Não tinha. Os cultos de vigília, o crente dobrava os joelhos, glorificava a Deus, adorava na simplicidade e na seriedade.
Nós não somos contra o poder de Deus. Agora o que eu quero dizer para vocês, tudo isso aí é só meninice e está querendo imitar o fenômeno universal de outras religiões. E o Espírito Santo, ele não é mercadoria barata para querer imitar, porque a Bíblia fala da multiforme sabedoria de Deus. Então a primeira coisa, ele diz que esse fenômeno universal acontece em todas as religiões. Pegue a sua Bíblia depois em casa e leia Atos 2. A Bíblia diz, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Como é que eles estavam? Assentados. Quando o Espírito Santo desceu sobre eles, eles estavam assentados, sem bagunça, sem falta de ordem, sem falta de equilíbrio, tudo dentro do padrão divino. Porque poder de Deus não é para te fazer louco, não é para tu fazer loucura. Poder de Deus é para você exaltar de modo lindo e glorioso ao Deus eterno, o Deus Todo-Poderoso. Aí você pode analisar que essa ideia dele, algumas coisas interessantes. Ele diz que algumas religiões tomam a experiência e transformam essas experiências em dogmas. Tem até algumas igrejas que pegam e transformam os credos devido à experiência que o irmão teve. Está totalmente errado. Deixa eu dizer uma coisa. A experiência que o irmão tem na igreja, ela não pode ser uma experiência absorta, uma experiência casual. Ela tem que ser uma experiência fundamentada na palavra de Deus. É isso que eu quero dizer para os irmãos. Nós, quando falamos da experiência pentecostal, nós não estamos falando de um fenômeno universal. Nós estamos falando de uma realidade bíblica, vivida pela igreja primitiva, e que nós atentamos para a palavra de Deus. Agora, a experiência solta do irmão, ela não pode se transformar dogma na igreja. Alguém diz assim, mas o fulano de tal lá, o Espírito Santo tomou ele e gritou, e Deus faz daquele jeito. Não, aí você tem que saber se está de acordo com a palavra. Se não tiver, negue de imediato. A outra coisa que ele diz é que a pessoa que busca só as línguas está valorizando só a cauda do elefante, mas não valoriza o elefante. E tem irmãos na igreja que eles não querem buscar a salvação no seu universo holístico completo. Ele só quer buscar língua, poder. Tem até deles que são loucos. Já anda com a toalha Eu não tenho aqui, que eu não uso. Que até virou moda. Não é assim? Ele já anda com a toalha zona aqui no cadê um lençol? Não tem nenhum aí não. Porque tem deles que andam com a toalha zona grande. Aí ele já anda com aquela toalha, bate na Bíblia, não é assim? Pá, aí já tem uns meninozinhos que já vão para o culto, não querem saber de Bíblia, não querem saber de escola dominical, não querem saber de poder de Deus, eles já vão para o culto, é naquela loucura. Eita, rapaz, na hora que ele bater aquela toalha, aí eu vou me soltar. Eu estou dizendo porque eu já vi isso, meu irmão. Aí eles têm esquema, o pregador já sabe a hora que ele vai levar a multidão ao delírio, à loucura. Aí tem irmão que não lê Bíblia, não sabe o que é poder de Deus e pensa que essas experiências frenéticas são poder de Deus. Aliás, é o poder de Deus, e não é. E eu não posso deixar de pregar aqui a verdade. Eu já vi, meu irmão. Aí tem deles que estão aqui, ainda tem deles que dizem assim, é já já. Aí os crentes começam, pão. Aí a irmã também cai no chão. A bicha é casada, mas não tem vergonha. Aí aparece as partes íntimas dela. Aí pronto, aí ela cai. Aí um outro corre lá e joga uma toalha. São fenômenos que estão lá nas religiões primitivas. E será se o Espírito Santo precisa dessas loucuras? Porque eu vou dizer uma coisa, o que acontece na macumba e acontecer aqui é de Deus? É imitação barata ou não é? É. Então ele diz o seguinte, eu não posso legalizar a tua experiência, porque tem irmão que não lê Bíblia, não sabe o que é a palavra, e a gente está mostrando pela palavra o que é uma experiência gloriosa, legalizada pela Bíblia, mas ele não quer, ele quer uma experiência que ele mesmo determine que aquela experiência dele é a verdadeira. E aí é que está o problema. O crente glorificar, aleluia, Deus está aqui, oh meu Deus, glória a Deus. Inclusive, deixa eu te dizer uma coisa, Paulo não proíbe as línguas estranhas, eu vou já falar sobre isso na igreja. Mas ele mostra que tem que ter equilíbrio, porque o nosso Deus não é Deus de confusão.
Pode observar, tem irmão aí que não quer vir para culto de doutrina, escola dominical, culto de quinta-feira, mas na hora que diz assim, olha, dia 10 de outubro, é o grande movimento, não sei de que, aí ele está dentro. Aí ele está dentro, ele já leva a toalhazinha dele, já leva a toalha, aí tem dele, já leva, ele só pega aquele colega que tem a mesma linguagem, aí vai se criando os clichês, as linguagens, né? É ungido, é varão, é canela de fogo, é bico de fogo, não é assim? Irmão, não sou menino não, meus irmãos. Já vi coisa demais. Então, observem bem que ele fala isso, e nós não seguimos um fenômeno universal, nós seguimos a Bíblia. Ok? Então preste bem atenção. Os cristãos, eles dizem que sente o poder de Deus pelo Espírito Santo. Mas cada religião vai dizendo que isso é de modo diversificado e cultural. O próprio Christopher, ele diz que essas questões aí são questões de fenômenos universais e também culturais. Ou seja, ele diz que a experiência vai depender do nível da cultura que a pessoa tem. Eu rebato isso o seguinte, aqui tem doutor que é batizado com o Espírito Santo ou não tem? Aqui tem analfabeto batizado com o Espírito Santo ou não tem? Tem psicólogo batizado com o Espírito Santo ou não tem? Tem. Então não é questão de nível cultural, é questão de conhecer a doutrina da palavra de Deus. Mas, eu abro um parêntese aqui, há no nosso meio pessoas que não têm Bíblia, que não querem saber da Bíblia e só querem ter essas experiências. Como ele não tem nada, ele é louco. Hoje na igreja eu vou rodar. Não é assim? E ninguém me segura. Cadê o pastor Zé? Ele pensa que eu vou... Tem deles, irmão, eu já vi, que eles veem a gente, aí quando vem um pregador de fora, aí ele faz para provocar. Eu não sou menino, irmão. Agora tu está sendo besta, porque eu nem ligo. Só que tu vai ficar cansado. Os pés doendo, barriga doendo, garganta acabada, e não tem poder de Deus, é só loucura tua mesmo. Fica até feio para ti, porque as meninas da igreja, elas estão olhando. Ela diz, eu não quero aquele louco. Não é assim? Não, aquele é um louco. Eu não quero aquele doido, não. Aí pronto. Bota a toalha, fica correndo, fica feito louco, fica batendo o pé. Não, isso não. Isso não é experiência pentecostal. Deus já tomou irmã para falar comigo, mas vem com a sinceridade, pronto. Mas na hora que a pessoa vem com molecagem, pronto. Uma vez, meu pai me ligou. Aí disse, Osiel, tem uma mulher aqui que está profetizando, dizendo que todo mundo tem pecado. Até tu está em pecado. Aí eu disse, o quê? Ele disse, ela está aqui em casa. Aí eu parti e peguei o carro, não vi quase nada. Quando cheguei lá, ela estava lá. Aí pronto, aí na hora que eu entrei. Aí ela disse, eis que eu te digo, eu segurei nos dois braços dela. Fala meu pecado, Satanás, revela meu pecado. Aí ela, revela meu pecado. Nadinha. Aí tem pastor que fica, deixa ela falar, deixa a ungida. Irmão, o homem de Deus sabe quando a pessoa está falando a verdade e quando é recado de Deus e quando é do diabo. Sim ou não? Aí pronto, mas já pessoas sinceras vieram para mim. Uma vez a minha esposa, eu estava em casa e ela chegou e disse, olha, tem uma irmã aí que tem um recado de Deus para ti. Eu conheço a irmã, mulher séria. E ela estava no ciclo de oração e ela disse, olha, é um recado de Deus. E ela quis vir aqui em casa. Eu disse, pois não. Aí ela entrou no meu gabinete, aí ela disse, ela sentou. As coisas de Deus é assim, irmão. Quando Deus te usa, não tem negócio de mudar a voz. Quando mudar a voz é demônio. Fica logo tranquilo aí, que eu vou logo te dizer. Na hora que mudar a voz é o capeta. Quando eles começam, é isso que eu te digo. Que é isso aí, palhaço? Hein, Satanás? Que é isso aí? Pode falar assim, meu irmão, com autoridade. Quando Deus te usa, tu não muda a voz nem nada. Ela chegou para mim, pastor Aziel, eu estava lá em casa, eu anotei tudo o que Deus me falou. Isso. E eu vi você assim. E só eu e a minha esposa, nós sabíamos das coisas que Deus estava fazendo, que ela estava falando. Aí eu disse, minha querida irmã, Deus lhe abençoe, muito obrigado. Pronto, tudo que ela falou era de Deus. Eu estou falando é dessas coisas. Agora, irmão, chega para mim, com brincadeira, com coisa. Aquele negócio está chegando. Aquele negócio, mas aquele negócio, tu sabe mistério. Que mistério é esse? Fala mistério, irmão, diz o que é. Não é aquele negócio. Aquele negócio. Pega a chave. Ei, abre a mão aí tu abre. Aí ele bate na tua mão. Pá. Já te entregou.
Isso é brincadeira, irmão. Aí a gente é contra essas coisas.